Olá, aluninhos! Aqui é a professora Mariane, estudando exatas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre múltiplos e divisores de um número natural. Então, vamos começar pelos múltiplos. Vocês já conhecem a tabuada, eu vou colocar aqui o comecinho da tabuada do 3. Então, na verdade, nós temos 3 vezes 0, que normalmente a gente omite, né? 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 2 é igual a 6. 3 vezes 3 igual a 9. E assim por diante. A tabuada, a gente normalmente faz até o 10. 3 vezes 10 igual a 30. Então, quando eu faço a tabuada do 3, igual eu fiz aqui, eu estou, na verdade, fazendo os múltiplos de 3. Os múltiplos são os resultados da multiplicação de um número por todos os números naturais, porque nós estamos falando aqui de múltiplos e divisores de um número natural, e nós vamos multiplicar esse número por todos os naturais. Então, eu vou fazer 3 vezes 0, 3 vezes 1, lembrando que o 0 é o primeiro natural. Então, 0, 1, 2, 3, assim por diante. A tabuada termina no 3 vezes 10, normalmente. Mas nós vamos fazer também vezes 11, vezes 12 e assim por diante. Então, os múltiplos não têm fim, porque se os naturais não têm fim, eu vou multiplicar por todos os naturais, os múltiplos também não têm fim. Então, na verdade, os múltiplos são esses resultados aqui, ó. Esses são os múltiplos. 0, 3, 6, 9, assim por diante. Então, como nós colocamos em linguagem matemática, como nós colocamos em matematiquês, eu coloco aqui os múltiplos de 3 são, então, o igual e a chave. Sempre começando pelo menor múltiplo. O menor múltiplo de 3, aqui o menor resultado foi 0. Então, 0, depois 3, 6, 9. Depois eu não coloquei aqui 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Chegamos no último aqui da tabuada. Porém, os múltiplos não terminam aqui, né? 3 vezes 11, 33. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 13, 39. E eu vou colocar vírgula, 3 pontinhos, o que indica que não termina aqui. Os múltiplos de 3 não terminam, eles têm um começo, o 0, mas não tem um fim. O menor múltiplo de 3 é 0 e o maior, aí nós não conseguimos determinar. Esses são os múltiplos. Se eu tivesse que fazer os múltiplos de algum outro número maior, por exemplo, os múltiplos de 12, eu faria então 12 vezes 0, 0, 12 vezes 1, 12, 12 vezes 2, 24, 12 vezes 3, 36. Vou começar com esses aqui. Como que eu colocaria em matematiquês os múltiplos? Lembrem-se que os múltiplos são os resultados, que é o que eu estou colocando aqui nos retângulos. Então, múltiplos de 12. 0, 12, 24, 36, 36 e assim por diante. Então, tem começo, mas não tem fim. Percebam que nos múltiplos de 13 e nos múltiplos de 12, nós temos nos dois casos o 0 e na sequência o próprio número. Olhem aqui o 0 e o 3.
No caso aqui do 12, nós temos o 0 e o 12 também. Então, essa é uma observação muito importante que nós vamos fazer aqui. Então, eu coloquei as observações aqui na tela. Muito importante a gente saber. Então, o 0 é múltiplo de qualquer número e qualquer número é múltiplo de si mesmo. Ou seja, o 3 é múltiplo do próprio 3. O 12 é múltiplo do próprio 12. Agora nós vamos falar sobre os divisores. Assim como os múltiplos estão relacionados à multiplicação, os divisores estão relacionados à divisão. Aqui eu quero colocar os divisores do 15. Quais são os divisores de 15? Ou seja, eu consigo dividir 15 por quais números? Ou seja, esses numerinhos que eu coloco aqui na chavinha, esses são os divisores. Ah, professora, mas eu consigo colocar qualquer número na chavinha, mas é o número que eu coloco na chave e que dê um resto zero. Ou seja, eu quero que dê uma divisão exata com o 15. Então, nós queremos uma divisão exata, uma divisão sem resto. Vamos começar aqui no cantinho. Então, eu consigo dividir 15 por 1. Sim, 15 dividido por 1, 15. 15 vezes 1, 15. Para 15, 0. Consigo dividir 15 por 2? Lembra, eu consigo dividir números pares por 2. 15 não é par, então eu não consigo dividir por 2 e dar uma divisão exata. Lembra, tem que ser resto zero. Então, o 2 não é divisor de 15. O 3, consigo dividir 15 por 3? 15 dividido por 3, 5. 3 vezes 5, 15. Para 15, 0. Olha lá. Então, aqui eu dividi o 15 por 3 e o resto deu 0. Ou seja, essa divisão aqui é uma divisão exata. Da mesma maneira que eu dividi por 1, o resto deu 0. Também é uma divisão exata. Nós sabemos que não dá para dividir 15 por 4. Vamos fazer 15 dividido por 5. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 5, 15. Para 15, 0. Também deu uma divisão exata, resto 0. Logo, 5 também é divisor de 15. 15 eu não consigo fazer uma divisão exata com 6, 7, 8... nem o 9, 10. O próximo divisor de 15 é o próprio 15. Eu consigo fazer 15 dividido por 15. 15 dividido por 15 é 1. 1 vezes 15, 15. Para 15, 0. Então, aqui, resto 0, divisão exata. Então, o 15 também é divisor de 15. Então, vamos colocar aqui quais são os divisores de 15. 1, 3, 5 e 15. Eu consigo dividir o 15 por números maiores do que 15 e ter uma divisão exata com o resto zero? Não. Então, diferente dos múltiplos, os múltiplos começam no zero e não tem fim. Os divisores têm fim, então o conjunto dos divisores é um conjunto finito, diferentemente dos múltiplos. Percebam que o 15 pode ser dividido por 1 e por 15 também, por 1 e por ele mesmo. Isso acontece com todos os números. Todos os números têm como divisores o 1, ou seja, todo número dá para dividir por 1, e todo número também tem como divisor ele mesmo. Qualquer número pode ser dividido por ele mesmo também. Vamos fazer uma observação aqui.
Coloquei aqui embaixo, então, todo número natural diferente de 0 tem como divisores o número 1 e ele mesmo, como aqui nós podemos ver, o 15 tem como divisores o 1 e o próprio 15. Última coisa importante para falar sobre divisores, nós começamos com o 3 vezes 0 para fazer os múltiplos. Aqui eu não fiz 15 vezes 0, dividido por 0, porque na matemática nós nunca podemos dividir por 0. Então, vamos colocar aqui, nunca dividir por 0. Então, saibam, o 0 nunca vai ser divisor de algum número, porque nós nunca podemos dividir um número por 0. Agora nós vamos para a última parte da aula, em que, se a gente tiver um problema para resolver, como que a gente vai fazer as continhas? Nós já vimos a teoria. Então, se o exercício pergunta, 144 é múltiplo de 3, nós vimos que, para saber se é múltiplo de 3, tem que ser 3 vezes alguma coisa é igual a 144? Essa é a pergunta, ou seja, 144 é resultado de 3 vezes algum número? Como que eu faço essa continha? Eu pego o 144 e divido por 3 para saber este numerinho aqui. Se a divisão for exata, ele é múltiplo de 3. Vamos ver, 144 dividido por 3. 1 não dá para dividir por 3. Pego o 14. 14 dividido por 3. 4 vezes 3, 12. Para 14, 2. Continua a minha continha, baixo 4. 24 dividido por 3. 8. 8 vezes 3, 24. Para 24, 0. Eu sei, então, que 3 vezes 48 é igual a 144. Percebam que aqui também eu tive um resto 0, ou seja, a minha divisão é exata. Então, olha a pergunta, 144 é múltiplo de 3? Resposta é sim. Qual a continha nós fizemos? Nós desenhamos aqui 3 vezes algum número 144, então nós fizemos 144 dividido por 3. Próxima perguntinha, 144 é divisível por 3? Eu posso pensar assim, essa pergunta eu posso colocar, é possível dividir 144 por 3? É assim que eu entendo essa pergunta. Então, nós fizemos a divisão aqui em cima, 144, dá para dividir por 3? Sim, a divisão é exata, então é isso que eu pergunto aqui, ó. É possível dividir por 3? Isso com uma divisão exata. Então, a resposta para essa pergunta também é sim, pois nós já fizemos a continha ali em cima. Última pergunta, 3 é divisor de 144? Ou seja, divisor é o número que está dentro da chavinha. Então, a pergunta é a mesma aqui de cima. É possível dividir 144 por 3? Eu penso na mesma pergunta. É possível dividir 144 por 3? Isso lembrando que deve ser, eu estou sempre falando de divisão exata, divisão em que nós temos o resto 0. Bom, nós já fizemos essa continha aqui em cima, então 3 é divisor de 144? Sim. Então, com uma mesma continha, como nós colocamos aqui em cima, esta continha única aqui em cima, ela me diz coisas muito importantes. Essa continha aqui me mostra que 3 é divisor de 144,
Por sua vez, 144 é múltiplo de 3. E eu também posso ver que o 144 é divisível por 3. Essas são as conclusões que eu posso tirar de uma continha apenas. Então vejam qual é o tipo de pergunta que o exercício tem e qual é a continha que vocês precisam fazer.